A Polistel vai falar de alta performance sustentável, soluções e inovações em aditivos para a indústria de transformação. E quem vai dar essa palestra para a gente é o Gilvan Félix, gerente de laboratório de aplicações e suporte técnico. Gilvan, tudo bem? Boa tarde, Simone, tudo bem? Você me ouve bem? Ouço bem. Eu ia começar a te apresentar, Gilvan, o teu currículo, mas é muita coisa. Eu cansei. Poxa! É muita coisa, gente. Ele vai contar um pouquinho aí, mas tem muitas pós-mestrado aí, tem muita coisa, né? E isso, obviamente, vai resultar no conteúdo que vocês vão ver da apresentação. Então, Gilvan, muito obrigada. Você e a Polistel aí, mais uma participação conosco. Pode compartilhar e iniciar. Boa apresentação, Gilvan. Tá bom, Simone, obrigado pela oportunidade. Eu quero aproveitar para agradecer a todos. Quero perguntar também se todos estão vendo a apresentação e me ouvindo bem. Qualquer coisa, a internet é assim, a gente ajusta aqui. Tá tudo ótimo. Ter uma oportunidade. Tá tudo bem, legal, pode Simone? Seguir. Pode. Então tá bom, obrigado, viu, Simone? Para a Polistel é uma oportunidade ímpar para nós podermos apresentar o que nós temos de aditivo de alta performance e sustentabilidade para um segmento que não se fala tanto na questão de sustentabilidade, que é o segmento de materiais compostos, mas a Polistel tem muitas opções em inovação, e eu gostaria só de iniciar fazendo uma breve introdução, né? O ano de 2026, a gente já sabia dos desafios do ano, porque é um ano de eleição, é um ano que nós temos Copa do Mundo, o Brasil nós sempre temos Carnaval, isso tudo, de certa forma, influencia no mercado e toda a cadeia produtiva. E como se não bastasse a questão dos desafios do ano de 2026, nós ainda temos a questão da política externa, que influencia na questão de abastecimento de matéria-prima. E por que eu estou falando isso? Porque dentro desse contexto, a Polistel se posiciona como um fornecedor estratégico. Na verdade, o grupo Polistel, que aí nós temos Polistel e Ambertec, que são as duas empresas que eu pretendo apresentar hoje. A Polistel mais direcionada para a questão de insumos no que se refere a aditivos, e a Ambertec com um foco maior na questão de catalisadores. A Polistel é uma empresa que tem focado os seus 25 anos em pesquisa e desenvolvimento, voltada para soluções em aditivos. Então, aqui nós temos alguns tipos de tensoativo, nós temos silicones e produtos para as mais variadas aplicações. A empresa foi fundada pelo Wildon, que vocês conseguem ver aí na imagem, e hoje ela tem a gestão compartilhada entre o Wildon e a Summer. A Polistel tem a fábrica que fica aqui na região de Grande São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo, o escritório fica no centro da cidade, e a Ambertec já tem a fábrica localizada em Mairiporã, também lá com o seu escritório. Então, são as duas empresas que fazem parte do grupo da Polistel. A gente se orgulha muito com os prêmios conquistados, porque esses prêmios atestam a qualidade dos produtos e processos Polistel. Então, a Polistel, a gente conseguiu o segundo lugar na categoria aditivos pela Top of Mind, pela Almaco, renomeado um prêmio que atesta a nossa qualidade, e a Ambertec também conquistou o segundo lugar no fornecimento de catalisadores, né? Isso prova os nossos processos de qualidade. As empresas têm ISO 9000, a Polistel tem ISO 9000 há mais de 20 anos, é uma empresa que tem fundamentada estrutura ESG, governança, sustentabilidade e meio ambiente, com matrizes extremamente sólidas e amadurecidas, né? Os aditivos, os produtos que são desenvolvidos, nós temos soluções para processo, aditivos para desempenho, para melhorar o desempenho, para modificar propriedades. Temos muitos aditivos que carregam a filosofia de um aditivo de matriz renovável, os peróxidos orgânicos e as ceras desmoldantes pela Ambertec. A gente está sempre focando na questão da melhoria do produto e redução do seu custo, ou de tempo ou de processo. Tudo isso guiado pela nossa filosofia de sustentabilidade, nanotecnologia e, como eu iniciei falando, a questão de nacionalização de matéria-prima. Tanto a Polistel quanto a Ambertec são empresas produtoras de aditivos e catalisadores. Por isso, nós já tivemos situações no Brasil de extrema crise e desabastecimento. A Polistel se tornou um fornecedor estratégico, a Polistel e a Ambertec, porque todos esses produtos são produzidos no Brasil.
Então, falando em aditivos, a Polistel, nós temos os aditivos para processo, e aí entrando para falar um pouco mais de química, nós temos ali dispersantes, umectantes para fibras, aditivos para tirar ar de processo, com propriedades específicas também, aditivos com propriedades específicas, como aditivos para melhorar o coeficiente de fricção, o slip, para melhorar brilho, para diminuir a degradação do meio ambiente, na questão de absorvedores UV. A Ambertec, por sua vez, tem focado na produção e fornecimento de peróxidos orgânicos e aceras desmoldantes. A Polistel tem as suas especialidades, nós estamos apresentando aqui como especialidade, gostaria de ressaltar que nós estaremos na feira Feiplar Feipur, e será um prazer poder te receber na feira, poder conversar um pouco mais, porque aqui a gente tem o nosso tempo um pouco limitado, na feira a gente pode falar aprofundadamente sobre os produtos, mas a Polistel está apresentando na feira um extensor de titânio, que é um aditivo onde você consegue substituir parcialmente o titânio da formulação, e ele ainda pode trazer alguns ganhos na questão corrosiva pela estrutura química do produto. Pode ser utilizado em sistemas de resina poliéster também. É uma ótima alternativa para redução de custo, principalmente com a questão do dumping do titânio agora, né? A Ambertec, nós temos ali os peróxidos de acetilcetona e as blendas de peróxidos, que eu vou falar um pouco mais à frente. Para apresentar alguns nomes de produtos, que a gente não pode perder a oportunidade, aqui nós temos vários ali pela Polistel, e eu gostaria de destacar alguns ali, porque depois eu vou falar mais à frente exaustivamente ali. A Poliumex 5757, isso foi uma inovação que a Polistel trouxe para o mercado, porque é um umectante de fibra de vidro, no sentido de que você, quando usa isso para processos hand layup, você melhora o processo de adesão da fibra sobre a resina, aumentando a resistência. O Polivel 3100 Acriflow seria um nivelante mais isento de silicone. Polivel 3490, esse seria um nivelante para alto brilho, quando você está buscando alto brilho. O Polivel 3449 High Gloss, esse é quando a gente não pode ter opacidade, ou seja, eu quero um nivelante, mas quero alta transparência. O Polivel 3700 LSE 732, esse é um produto voltado para a cadeia de sustentabilidade, porque ele reduz o odor de monômero de estireno em processos onde isso é muito acentuado. Isso é extremamente importante. O Poliadite 4007 e 4008, esse já seria um aditivo flexibilizante para aumentar a resistência mecânica das peças de gel coat. Poliadite 4004 AF é um ativador polar para aumentar a viscosidade do processo. Gente, aqui eu não vou conseguir me aprofundar, mas garanto que eu espero vocês lá na feira, a gente pode discutir bastante sobre isso. Polivel 3545 e 3555 são desairantes de base silicone, e ali os dispersantes, Poliadite 4108 e Poliadite 41000 DIAF. A Polistel também tem uma linha de politons, que é uma linha de pigmentos fornecidas para o mercado. A Polistel, a Ambertec trabalha com os peróxidos de metil-etilcetona, os peróxidos de acetilcetona e peróxidos de dibenzoíla. E as ceras para os processos de desmonte. Especialidade, que eu apresentei isso, né? Então, para falar um pouquinho mais, o Poliumex 5757, como eu expliquei, é um tensoativo, quebra a tensão superficial, aumenta a penetração da resina na fibra de vidro. Isso aumenta a resistência do material. O material compósito, ele é um material composto por diferentes matrizes, né? A gente tem uma resina e tem a fibra de vidro. É importante que esses dois compostos estejam extremamente fundidos ou o mais próximo possível para que você tenha o máximo da resistência mecânica. O Poliumex 5757 pode te ajudar nisso, sem contar que para alguns processos o custo fica bem interessante. O Acriflow, que eu já tinha apresentado anteriormente, esse já seria um nivelante. Então, se você tem algum processo onde você precisa de nivelamento, ou por conta da tensão superficial, ou porque você tem formação de bolha, o Polivel 3100 Acriflow é um excelente nivelante, e esse isento de silicone. O Polivel 3479, esse já seria de base MMA, para quem é do mercado sabe muito bem o que eu estou dizendo, o que contribuiria muito para a questão do brilho, por isso que a gente recomenda a questão do brilho. Já o Polivel 3449, eu tinha dito anteriormente, como vocês podem ver na peça, isso é para quando você precisa desairar, eu quero tirar o ar do sistema, mas eu preciso de transparência. Então esse produto é ideal para esse mercado. Gente, todos esses produtos
já são fornecidos para o mercado e nós temos muitos cases de sucesso de uso. O produto que tem o case de sustentabilidade é o Polivel 3700 LSE 732. Esse produto, ele funciona por um mecanismo bastante simples. Ele é mais leve do que a formulação de gel coat, a formulação de resina, cargas minerais e estireno. Por ser mais leve, ele forma uma camada superficial, diminuindo a taxa de evaporação do estireno, por isso você tem menor odor de estireno presencial. Isso é extremamente benéfico quando a gente pensa na pauta de sustentabilidade, mas se você pensar na pauta de saúde ocupacional, é fundamental, porque aí você vai ter menor presença de estireno na atmosfera. E quando a gente olha para o custo, o estireno que está dentro da formulação do gel coat, ele é fundamental para fazer o cross-link do processo, para aumentar a dureza. Quer dizer, se esse estireno está evaporando, você perde esse efeito. É um aditivo que nasce com a filosofia de sustentabilidade, mas que pode te trazer muitos ganhos técnicos. O Polyadit 4007 e 4008 já é o aditivo flexibilizante. As peças de gel coat, por conta do seu catalisador, aumentam muito a dureza. No processo de reticulação, ela tem até uma certa contração, porque o crosslink que acontece é muito rigoroso. O Polyadit 4007 e 4008 838 Flex aumenta a flexibilidade, sem apresentar exudação. Então, se você está fazendo ali uma piscina ou algum equipamento de engenharia onde você quer aumentar o módulo de elasticidade, o aditivo é esse, pode te contribuir. Usando aí de 2 a 4%, você já tem um ótimo ganho para processos onde você quer flexibilidade, inclusive para processos de pultrusão. O Polyadit 4004, esse seria o ativador polar. A gente precisa desse ativador para que a sílica pirogênica que a gente usa na formulação te entregue o melhor de viscosidade que aquele processo pode ter e estabilidade dessa viscosidade. O gel coat, ele precisa ter uma tixotropia e viscosidade, senão você não consegue aplicar, senão o processo tem muito escorrimento. A sílica pirogênica controla essa viscosidade. E o Polyadit 4004 ativa e blinda a sílica para que a estabilidade da viscosidade seja mantida. O Polivel 3555S e Polivel 3545S, esse já seria para retirar as bolhas do sistema, seria somente um desairante e ele é de estrutura de silicone. O PolyApp 2586, esse já seria para processos bem específicos, quando você tem processos de molde e muita presença de carga mineral. Então eu preciso dispersar melhor essas cargas, eu preciso umectar melhor essas cargas. O PolyApp 2586 é muito eficiente nesse processo de dispersão e umectação para que você consiga fluidez na adição do molde. Tem muitas peças de materiais compósito que são feitas através de molde que tem problemas de preenchimento exatamente pela dificuldade de dispersão adequada desses minerais. O PolyApp 2586 vai te ajudar bastante nisso. Foi criado para processos muito carreados. Os extensores de titânio que eu apresentei no início, os extensores de titânio que nós estamos apresentando para o mercado, se chama Poly de Polistel, Til de titânio, Politil SCA 1955ZL. Com esse produto, você consegue substituir de 8% a 12% de titânio da formulação sem perder em brancura, quer dizer, a tua brancura vai ficar exatamente a mesma. Para processos com aplicações em superfícies metálicas, você não tem prejuízo de corrosão e tem um custo bastante acessível, principalmente quando a gente compara com titânio. Normalmente, esse produto ele já tem um custo muito atrativo aos preços naturais de titânio. Se a gente considerar o dumping atual do titânio, esse produto acaba sendo uma ótima solução quando a gente está pensando em reduzir custo, mas sem impactar na qualidade do produto. Tá? A Polistel tem uma tecnologia para a produção desse material, nós temos um mineral que passa por um processo de encapsulamento, esse encapsulamento mexe com o índice de refração, por isso que o produto acaba ficando bastante branco. Eu não vou me aprofundar aqui nesse item, mas nós podemos falar sobre isso na feira, fiquem à vontade, vai ser um prazer receber. Eu até estou deixando alguns spoilers porque eu quero vocês lá visitando o nosso stand. A linha de politons da Polistel. A Polistel tem uma linha de pastas de pigmento moídas em resina poliéster não reativa. O que significa que você não necessita fazer a sua moagem. A Polistel tem essa linha de pigmentos, você pode comprar direto da Polistel. A linha de pigmentos da Polistel tem as principais cores e para processos
quando você tem um volume significativo, a Polistel também tem condição de desenvolver uma cor específica. Tem um processo, pessoal, bastante rigoroso no que se refere a controle de qualidade dessas pastas, porque a Polistel faz o processo de fineza, análise de poder tintorial, mas a gente também faz isso por espectrofotometria. Então, essas análises são análises que estão dentro do nosso escopo de gestão da qualidade para a gente garantir o máximo do poder tintorial. Quer dizer, você vai ter uma pasta pronta para uso, muito mais fácil, diminuindo os seus custos de processo. E a necessidade de compra de outros insumos, né? Lançamentos, porque eu não podia deixar de passar pelo evento sem apresentar o lançamento. Tudo que eu falei até aqui são produtos consagrados e produtos que a Polistel já fornece para o mercado, a Polistel e a Ambertec. Agora eu vou apresentar alguns lançamentos, tanto da Polistel quanto da Ambertec para o mercado. A Polistel vai lançar em 2026 agora o Polivel 3599 Classe A. Polivel 3599 Classe A. Esse produto nasceu exatamente da necessidade de que os materiais compósitos passam pelo processo, que no processo de crosslink, no processo de catálise, muitas peças são encolhidas. Tem o processo de retração que eu falei lá no começo, né? Essa retração é um fenômeno natural, essa contração é um fenômeno natural da peça de gel coat. Isso por conta do tipo de catalisador, da característica da resina que você está usando. Esse processo de contração, para algumas aplicações, pode girar em torno até de 6% de contração. Agora, você imagina você fazer uma peça e você quer que essa peça fique no dimensional que você precisa e, de repente, a peça saiu menor. Como é que você faz o enxerto disso? Compromete muito a engenharia do produto. Aí a Polistel desenvolveu o Polivel 3599, que ele atua na questão da umectação das partículas. Como a gente melhora a umectação das partículas, ele não vai mexer em gel time, pico, intervalo, ele melhora essa umectação, e aí por melhorar a umectação a gente tem menor contração. Então a gente consegue ter uma ideia do controle dimensional dessa peça. Pode ser aplicado em processos de laminação contínua, RTM, infusão a vácuo, pultrusão, são processos que você tem a catálise e muito calor, o que favorece a contração seria exclusivamente para isso. Então, é um produto novo, Polivel 3599 Classe A, que vai te trazer muitos ganhos na questão da qualidade do produto final. O Poliumex 5491 também é um lançamento para a feira, para Feiplar, Feipur, e esse produto ele já atua na questão de melhorar a retirada dessa microbolha. A gente melhora também a umectação, de certa forma ganha um pouco da questão dimensional, mas o grande diferencial desse produto é aumentar a tua resistência. Por quê? A bolha dentro do processo de material compósito, ela é um ponto frágil, ela compromete a resistência do material. Quando a gente tira essa bolha, a gente melhora a resistência do material. Então, para testes de tração, flexão e alongamento, a gente já tem casos de aprovação muito satisfatório com o Poliumec 5491. Esse produto ele é um lançamento para o mercado, a gente tem um histórico de aplicação aqui internamente. E a Polistel também está lançando um aditivo para conforto térmico. Esse aditivo ele se baseia no índice de refração. Quer dizer, a luz que é aplicada sobre a superfície, ela é refletida e a superfície não esquenta. Então, se a gente estiver falando da luz do sol, a luz do sol ela bate sobre a superfície é refletida e o ambiente tem maior conforto térmico. Se você pensar no consumo de ar-condicionado, isso pode ser extremamente benéfico, né? Esse produto também temos muito histórico de aplicação interna, é um lançamento para o mercado. O Fast Cure é um regulador de performance. Esse produto ele vai regular gel time, pico e intervalo. É um produto que nasceu para garantir produtividade no teu processo sem a necessidade de você ficar mexendo muito nos tipos de catalisadores. Existem vários tipos de catalisador e cada um tem uma função. Um vai mexer no pico, o outro vai mexer no intervalo, o outro vai mexer no gel time. Fica difícil às vezes você regular. A Polistel pensou em lançar um produto que funcionasse em qualquer resina, apresentando os mesmos comportamentos de gel time, pico e intervalo. Esse produto ele se chama Fast Cure e a gente vai falar mais sobre ele lá na feira.
Assim como o aditivo multifuncional powder. Esse aditivo multifuncional powder já é para resolver a questão do nivelamento, as crateras, a casca de laranja, os problemas de irregularidade de superfície, impregnação, problemas de brilho. Esse produto ele ajuda a uniformizar a sua peça, principalmente para processos de extremo grau técnico, que é o caso de SMC, BMC, RTM e pultrusão, tá bom? Seguindo aqui, já estamos caminhando para o final. Em 2026, a Ambertec vai lançar algumas blendas de peróxidos, MEC com hidroperóxido de comeno, hidroperóxido de comeno concentrado aí a 80%, e uma pasta livre de fitalato mais de BPO, com uma concentração de 40% a 50%. A Ambertec também vai lançar para o mercado o BPO em pó, concentrado ali de 40% a 50%. Para 2026, a Ambertec também tem o projeto de lançar uma resina orto NPG Bio-Based. O que seria uma resina orto NPG Bio-Based? É uma resina ortoftálica que você pode usar para os processos de curuvê, de alto peso molecular, mas que a base dela é de fonte renovável. O grande diferencial é a gente conseguir um produto técnico, mas que tem menor impacto ambiental na cadeia produtiva. É o caso dessa resina orto NPG Bio-Based que a Ambertec vai apresentar. Na feira nós teremos ali o stand Polistel e Ambertec, vamos falar sobre os dois. Só para não deixar a pauta de fora, a Polistel também vai apresentar aditivos de nanotecnologia, bem como o grafeno. O grafeno é um produto, é um material de alta tecnologia que tem essa estrutura hexagonal e que é feito de carbonos, né? Essa estrutura hexagonal pode trazer ganhos de resistência, alguns ganhos extremamente benéficos quando a gente fala de material compósito. O produto passa por um processo de delaminação até a gente conseguir essas cadeias menores hexagonais, parecendo um anel aromático. Essas cadeias menores hexagonais podem nos trazer muitos ganhos de resistência mecânica e também microbiológica. Aqui foi um estudo feito para alguns segmentos onde foi aplicado o grafeno. No material compósito, aqui na Polistel, a gente tem visto um ganho de resistência, redução do CO2, aumento de durabilidade, resistência química, alguns resultados bastante interessantes, principalmente quando a gente fala de módulo de elasticidade, tração, flexão. Agora, já é muito conhecido do grafeno as características elétricas, características térmicas. O grafeno ele tem algumas aplicações extremamente interessantes e o desafio que a Polistel apresenta agora é a inclusão desse material no segmento de materiais compósitos. O produto, para ser aplicado, ele precisa estar numa condição de slurry, e aí a gente já conseguiria levar ele para peças automotivas, para para-choque, no sentido de ganho de resistência mecânica, para processos complexos como pás eólicas, onde você precisa que esse objeto tenha uma longevidade, porque a manutenção disso gera um custo bastante significativo. Perfis, é possível se aplicar em perfis especiais, aplicações especiais para produtos de alta segurança, já tem algumas aplicações fora do país, em capacetes, na indústria automobilística, para dispersão de calor, isso já é extremamente conhecido. Essa é uma aplicação aí, é uma apresentação que foi feita numa feira fora do Brasil, onde, através da impressão 3D, foi impresso esse barco. Durante o evento foi impresso o barco. E no final da impressão do barco, eles colocaram ali os diretores para navegar, fazer uma espécie de navegação, mostrando o quanto esse material pode ser extremamente leve e de muita resistência. A ideia é um pouco disso. Diminuir o peso das peças, mas ganhar em resistência mecânica. Você pode ganhar em resistência mecânica altíssima. Outros segmentos já têm feito utilização há algum tempo de grafeno, como o segmento de tintas e o segmento de energia elétrica, né? O grafeno, então, já tem aplicações em coatings, em materiais compósitos, em polímeros, em diversas outras aplicações. Gente, a minha apresentação chega ao final aqui. Eu estou dentro do meu tempo, mas gostaria muito de agradecer a oportunidade de todos. Vou abrir a palavra para a Simone, mas antes, Simone, eu queria deixar aí os nossos contatos, as nossas mídias sociais. Quem tiver um interesse, precisar de mais informação, eu sou só um representante.
a Polistel tem uma equipe extremamente robusta e capacitada, então você pode fazer o contato aí pelo telefone, no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, manda sinal de chuva, manda sinal de fogo, se quiser a gente vai estar na feira, vai ser um prazer poder conversar mais. Simone, passo a palavra para você e agradeço a oportunidade.